Com notícias do Verdão. Boa noite, Silver. E o Gomes, hein? Tá de volta pro jogo de domingo contra o Juventude e vai ser lá, hein? Volta cheio de moral, Michele, porque disputou como titular, reconquistando um espaço na seleção paraguaia nessas duas partidas. Mordi a língua falando, você já viu isso? Mordi a língua. O Gomes foi titular, voltou a ser titular, capitão, se emocionou na execução do hino do Paraguai, foi determinante, decisivo nessa última partida. Então ele volta cheio de gás. O Gomes que passou por alguns momentos aí de queda de rendimento no Palmeiras, como outros jogadores do Palmeiras, mas parece ter recuperado já a força, a firmeza. Eu acho um jogador, um zagueiro espetacular, um cara que já tem uma marca incrível também como zagueiro artilheiro, ultrapassando o Luiz Pereira. Na história do Palmeiras, o Gustavo Gomes já tem 37 gols. Se eu não me engano, é um a mais do que o Luizão Pereira. E deu 8 assistências nessa passagem dele pelo Palmeiras. Quer dizer, um zagueiro que destrói e ajuda a construir e a balançar a rede do adversário. E ele volta com muita força falando justamente desse jogo contra o Juventude fora de casa. A defesa é peça importantíssima para um time que quer ser campeão, ainda mais no formato de pontos corridos. E o Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, sofreu apenas 20 gols em 29 partidas. E em boa parte desses jogos, baliza zero, quer dizer, o Everton sem ser vazado. Fala aí, Gustavo Gomes, projete o jogo de domingo. Sim, acho que todos os jogos do Brasileirão é difícil, e mais quando é fora de casa. Eles estão brigando aí para se manter, para sumar sempre jogando em casa, e nós também vamos em busca de uma vitória para estar aí brigando pelo título. É bem simples, acho que é fruto do trabalho do dia a dia. Nós treinamos muito com o professor Abel, a parte defensiva, que é muito importante no futebol. Você vai estar mais perto da vitória quando você não toma gol, então isso é muito importante, e mais no Campeonato Brasileiro, que tem vários jogos. Então esperamos manter essa boa fase e como eu falei, tentar ganhar domingo, que vai ser muito importante para nós. O Palmeiras deve entrar em campo uma provável escalação com o Everton no gol. A lateral direita, o Abel tem os 3 caras ali à disposição. A briga tá boa. O Diay, que vinha jogando, mas eu acho que volta Mike ou Rocha a essa função como titular. É só a minha impressão. Gustavo Gomes, que falou aí, deve ter o Murilo como parceiro de dupla de zaga. O Caio Paulista na lateral esquerda, foi até absolvido no STJD, um julgamento nas últimas horas, porque ele havia sido expulso contra o Criciúma, já cumpriu, poderia pegar mais 2 jogos, tal, foi absolvido. Então o Caio Paulista garantido na lateral esquerda. Tá jogando bem o Caio Paulista, né? Demorou um pouquinho para pegar no tranco, mas tá jogando bem. O meio de campo deve ter o Aníbal Moreno, com a volta do Richard Rios. O Maurício machucado, vetado pelo departamento médico, deve ceder o lugar para o Rafael Veiga, que vinha jogando na ponta direita. Na ponta direita, o retorno do Estevão, o Flaco Lopes de centroavante e o Felipe Anderson pelo lado esquerdo. Quem está correndo atrás de um espaço nesse time é o Dudu, e correndo muito. Não acredito que inicie entre os titulares, mas ele tem treinado muito e bem. Treina na folga, treina com o pessoal da base, tá querendo mostrar serviço, recuperar a forma, recuperar o reflexo, tal, porque não é fácil, quase um ano afastado. Então o Dudu deve ficar com uma boa opção para o decorrer da partida. Hoje o Palmeiras seca o Botafogo, e se o Botafogo perder é difícil, porque joga contra o Criciúma no Maracanã lotado. Mas se o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar domingo do Juventude, o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Michele, tchau. Então é isso, a gente tem que torcer para isso, Silver. Botafogo perder e Palmeiras ganhar no domingo. Aí o Palmeiras assume a liderança. Aí é líder. É isso tudo. E aí o Corinthians ganhar no final de semana do Flamengo, que é o que eu tô querendo. Aí é o final de semana ideal. Pros dois, mas tudo bem. É paulistas versus cariocas. Tem que torcer para todos os paulistas. Contra tudo e contra todos. Isso. Bom, vamos conversar com o José Paes? Não. Antes, nós vamos comentar sobre o Palmeiras. Exatamente. Porque o José Paes depois vem com as notícias do Tricolor. Mas a gente tem que falar muito sobre esse final de semana do Palmeiras. Agora vamos pensar, o Botafogo empata. Aí não, aí o Palmeiras fica um ponto atrás se ganhar. O problema é perder para o Criciúma no Maracanã, é difícil.
Mas tudo bem, faz parte. Esse jogo é um jogo que a gente conta como vitória do Botafogo normalmente, né? O Palmeiras vai entrar em campo pressionado caso o Botafogo vença, estando 6 pontos atrás do time do Botafogo. Mas o Palmeiras tem que fazer a sua parte, não tem que ficar preocupado com esses outros jogos. Tem que ganhar para se manter pelo menos com 3 pontos de diferença do Botafogo sempre, né? Agora, o Maurício vai fazer falta para mim. O Maurício se machucou, talvez não volte mais esse ano, problema no joelho, não vai operar, mas demora para retornar. E o Estevão vai ser titular pela primeira vez desde a contusão, isso faz uma diferença, ou toda a diferença, e o Dudu tá voando nos treinos. Se o Dudu não vai ser titular, ele pelo menos tem que passar a ser a primeira opção de banco no momento em que o Abel quiser mexer no ataque. E não Lázaro, Rony, tem o Dudu já voando nos treinos, fisicamente muito melhor e pronto para ajudar o Palmeiras nessa reta decisiva. E o Marcos Rocha, que volta à lateral direita, é importante, né? Dá uma experiência e acho que ele tem qualidade ainda, por isso que ele está renovando o contrato, inclusive, por mais um ano com o Palmeiras, junto com o Marcelo Lomba. Então, acho que o Palmeiras vai ter um jogo complicado, mas vai acabar ganhando esse jogo por 3-1, viu, Michele? Já estou cravando aqui, ó. Eu acho que o efeito Estevão é um grande motivo para o palmeirense estar otimista em relação a esse jogo. O Palmeiras é franco favorito, embora o Juventude tenha dificultado bastante a vida de muitos clubes grandes ao longo da atual temporada, sempre com um sistema defensivo muito sólido, oferecendo poucos espaços, só que o Palmeiras tem Estevão. E o Estevão é capaz de quebrar qualquer linha defensiva, com a sua capacidade de improviso, seu drible, ele consegue se impor e costurar aí esse obstáculo que é o forte sistema defensivo do Juventude. Por isso eu aposto no Palmeiras. O Dudu também é um jogador com essas características, embora não tenha recebido tantos minutos, é um jogador com essas características que o Estevão tem, de poder quebrar uma linha defensiva com um drible, com uma arrancada, com uma mudança rápida de direção. Então o Palmeiras tem armas suficientes para fazer valer o favoritismo que está todo ao seu lado para esse jogo desse final de semana. Os últimos 2 jogos do Palmeiras em Caxias do Sul contra o Juventude, o Palmeiras venceu por 3-0. Só como um registro, assim, é uma curiosidade. O Palmeiras segue de olho em um reforço de peso, mas as negociações podem ser complicadas. Arthur, ex-Grêmio, está interessado em voltar ao Brasil, mas com uma pedida salarial de deixar qualquer um de queixo caído. Será que vale o investimento? Fica ligado para saber todos os detalhes e já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Verdão. Arthur, meio-campista revelado pelo Grêmio, segue construindo sua trajetória no futebol europeu, onde já passou por vários clubes. O nome do jogador é frequentemente associado a um possível retorno ao Brasil, com o próprio Grêmio e o Palmeiras demonstrando interesse em seu futebol. No entanto, sua volta ao país enfrenta desafios significativos, especialmente em relação às exigências financeiras. Atualmente, Arthur pertence à Juventus, mas não faz parte dos planos do clube italiano, o que o leva a buscar novos destinos para sua carreira. Embora o volante veja com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, sua expectativa salarial se torna um obstáculo. De acordo com o jornalista Fábio Vargas, que acompanha de perto os bastidores do Grêmio, o jogador considera um salário de 3 milhões de reais como condição para atuar em qualquer clube do Brasil. Esse cenário coloca os clubes brasileiros em uma situação complicada, já que atender às exigências de Arthur pode não ser viável para a maioria, abrindo margem para negociações que conciliem as ambições do atleta com a realidade financeira das equipes. Empresário confirma a saída de Arthur da Juventus e jogador da Sinal Verde para voltar ao futebol brasileiro. #Grêmio sondou a situação do jogador, porém os valores pedidos são elevados e considerados inviáveis por parte do tricolor, que mesmo com investidores não conseguiria pagar. Arthur pede salário perto de 3 milhões de reais para retornar ao Brasil agora, escreveu. Arthur tem enfrentado um momento complicado na Juventus, onde não tem recebido muitas oportunidades e se encontra insatisfeito com a falta de tempo de jogo. Em busca de maior protagonismo e visando uma chance de retornar à seleção brasileira, o meio-campista está explorando novas possibilidades para sua carreira. Uma das alternativas em discussão é uma possível transferência para o Olympique de Marselha, clube que pode oferecer o ambiente ideal para o jogador retomar sua melhor forma e atuar em alto nível. E aí, torcedor, o que você acha dessa possibilidade? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de deixar o like no vídeo para fortalecer o nosso canal.